Comentar um pouco sobre as lutas desse sindicato. E veja, em 1986 eu era motorista já de uma empresa que era monopólio na cidade, a empresa Vima, Viação Manchester. E nesta época vale lembrar que os trabalhadores não tinham quase benefício nenhum. Então os motoristas tinham um salário bastante achatado, um salário seco, fazia excesso de jornada. Eu particularmente trabalhava na época em média de 11 horas e meia por dia. E cobradores também na época, ninguém tinha benefício, não tinha plano de saúde, não tinha cesta básica, não tinha redução de jornada, não tinha ticket de refeição, pagava uniforme, quer dizer, tinha uma série de questões que não havia conquista alguma. Essa é a razão pela qual houve a necessidade da disputa para tirar um presidente aqui do poder, que fazia 30 anos que estava acomodado no poder do sindicato e não conquistava nada para a categoria. Porém, quando os trabalhadores se organizaram em 1986, houve uma greve bastante histórica na época, onde teve uma repressão policial muito forte. A Rota de São Paulo mobilizou, veio tudo para Sorocaba para acabar com a greve, enfim. Então esta greve teve 126 justa causa, demissão por justa causa, dos trabalhadores, cobradores e motoristas, principalmente a diretoria do sindicato. A diretoria do sindicato, 100% foram demitidos por justa causa, por represália à greve. Depois, obviamente, que gerou um processo judicial que, com o tempo, aí, há mais de 10 anos posterior, é que houve a conquista os direitos foram recebidos parcialmente, enfim, daqueles que entraram na justiça para rever seus direitos. Então essa greve foi muito histórica, foi um campo de guerra na frente da garagem, muita bomba, muita pancadaria, muita prisão, muito sangue. Então essa greve marcou muito. Uma outra greve também, mas ali obviamente que vale lembrar que essa greve foi a primeira alavancada do início das conquistas dos trabalhadores de transporte aqui da cidade de Sorocaba, e obviamente que o reflexo já foi expandindo para a região, onde nós representamos atualmente 42 cidades da nossa região. Na época não representava tudo isso, até porque Itapeva era um outro sindicato. Mas veja, depois em 1991 para 1992, precisamente no final de 1991, na ocasião da data base, logo após maio, foi junho, se não me engano, no mês de junho, também houve uma greve que ficou marcada na história do sindicato. Foram 6 dias de greve. Esse sindicato não tinha essa sede, tinha apenas uma casinha precária nesse mesmo local, que foi desmanchada e construído esse prédio atual, essa sede. E houve 6 dias de greve, muita perseguição naquela época. O atual prefeito era nosso adversário, o atual secretário de transporte também, foi na ocasião que tentaram tirar dos cobradores. Tanto é que em 1992, precisamente, concluiu o fim dos cobradores de Sorocaba. Sorocaba foi a cidade cobaia do estado de São Paulo na retirada dos cobradores e implantação de catraca eletrônica sem cobradores. A greve foi uma greve bastante violenta, onde nós conquistamos a redução de jornada para 6 horas e 40, que ainda é 6 horas e 40 do setor urbano. E outras conquistas, como uniforme gratuito, enfim, a partir dali começou toda uma mobilização da categoria e várias conquistas foram se dando nos anos posteriores. Mas essa greve vai lembrar que nós ficamos com a categoria, parte da categoria, ou mais de 50% da categoria, ficamos confinados no Sindicato Metalúrgico, o sindicato aliado nosso, que é aqui próximo, ficamos confinados lá porque não poderia sair na rua. Se saísse era preso e era espancado pela polícia na época, por determinação do senhor prefeito naquela ocasião. Então são 2 greves que eu não poderia deixar de mencionar, 1986 e 1991.